Eu quero começar agradecer, né, principalmente ao convite pela Especializa Saúde, como também ao professor Luiz Felipe, né, pela oportunidade de estar mostrando um pouco aqui, compartilhando com vocês um pouco da minha vivência, né, acadêmica ao longo do mestrado e do doutorado, né. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Pereira Lopes, eu sou formada em enfermagem, sou graduada em bacharelado em enfermagem pela Universidade Estadual do Piauí, né, a UESP. Sou mestre em farmacologia pela Universidade Federal do Piauí, né, a UFP, e atualmente eu sou doutorando em farmacologia pela Universidade Federal do Piauí, a UFP, né. E eu vou mostrar para vocês, né, um pouco sobre como ocorre esse processo seletivo para ingressar no programa de pós-graduação em farmacologia, né, o PPG-Farm. Então, antes de mais nada, né, é importante o participante, né, o candidato que quer ingressar nesse programa de pós-graduação, ele entender o que de fato se faz nesse programa de pós-graduação, né? Porque muitos candidatos acham, é legal participar dessa seleção, só que eles às vezes ainda não entendem bem o que de fato eles vão fazer lá no mestrado ou no doutorado. Então, é importante logo o aluno, o candidato, ele saber o que de fato se faz nesse programa para depois ele não vir, por exemplo, sofrer uma frustração. Criou expectativas achando que ia realizar diversas atividades e quando chegou lá dentro do programa, ele viu que era outra coisa, ou então o contrário, né, se encantou ainda mais e venceu as expectativas que ele estava nutrindo nesse período. Então, o foco desse programa de pós-graduação do PPG Farm é justamente executar uma gama de pesquisas, né, almejando explorar o potencial da capacidade bioativa de diversos produtos naturais, ou seja, verificar se produtos naturais, partes de plantas, o extrato de plantas, ou mesmo os isolados, moléculas de plantas, se elas têm alguma capacidade bioativa em vivo, né, ou in vitro. Que capacidade bioativa é essa, né? Justamente verificar se esse extrato de plantas, se essa parte de plantas, se essas moléculas, elas possuem uma capacidade anti-inflamatória, antinociceptiva, analgésica, antimicrobiana, se desenvolve alguma função no sistema nervoso central. Então, essas são as várias capacidades bioativas que esses produtos naturais, né, eles podem vir a exercer. Então, esse é o foco do programa. Você, como um estudante de mestrado ou de doutorado do programa de pós-graduação em farmacologia da UF, é isso que você vai fazer, né? Você vai estudar se um produto natural, né, uma planta, uma parte de uma planta, por exemplo, a raiz, o caule, a semente, a folha, a flor, ou mesmo uma molécula isolada de uma planta, por exemplo, um alcaloide, um terpeno, um sesquiterpeno, se alguma molécula dessa tem alguma ação bioativa, né? E aí você vai entrar em diversas linhas de pesquisas, que mais à frente eu vou citar, e você vai executar essas diversas atividades, esses diversos tipos de metodologias, a fim de fazer essa ciência, né? De realizar esses tipos de pesquisa. Então, o programa, o PPG Farm, né, ele ocorre em dois níveis, né, o nível de mestrado e o nível de doutorado, né, sendo que o mestrado, ele foi criado no ano de 2010, né, tem um conceito 4 pela CAPES, e o doutorado ele foi criado mais recentemente, né, em 2019, e também tem conceito 4 pela CAPES, então são muito bem conceituados, tanto o programa de mestrado quanto de doutorado do PPG Farm. Então, a grande pergunta, quem pode se inscrever? Até a última edição do edital vigente, né, que teve do PPG Farm, que foi em outubro, 10 de outubro de 2021, poderiam se inscrever os alunos, né, os graduados de 10 cursos distintos, né, sendo eles medicina, farmácia, enfermagem, nutrição, odontologia, fisioterapia, biomedicina, educação física, ciências biológicas e medicina veterinária. Então, se você é um estudante de graduação de algum desses cursos, né, da área da saúde, você está apto para fazer a seleção do PPG Farm. Aí a grande pergunta, Aline, então só pode se inscrever no PPG Farm se eu já tiver o meu diploma, se eu já for graduada? Não necessariamente. Os alunos
que quem já é graduado tem um diploma, né, pode estar se inscrevendo, mas até aqueles que ainda não se formaram, né, que se encontram exatamente no último período da graduação, eles podem estar, assim, concorrendo também ao processo seletivo. Então, até a última edição do último edital do PPG Farm, que foi lançado no ano passado, em 2021, os graduandos, né, que estivessem até o último período do curso, né, eles poderiam estar se inscrevendo no processo seletivo, mas para isso eles teriam que recorrer à secretaria do programa, né, a coordenação do seu curso, né, de graduação, seja ele farmácia, enfermagem, biomedicina, entre outros, né, que eu acabei de citar aqui, e requisitar da coordenação uma declaração de que está sendo concluindo, né, que se encontra no último período do curso, que está concluindo, que tem o prazo de concluir até a presente data, né? Isso, e esse documento, essa declaração, ela tem que ser anexada no ato da inscrição, junto com aquele gama de documentos que vão ser requisitados pelo edital no ato da inscrição. Então, como de fato que ocorre esse processo seletivo, né? Basicamente, né, ele é formado por etapas. A primeira delas, né, não menos importante, né, que eu considero que é uma das etapas cruciais, que é justamente o processo de inscrição e a documentação. Por que eu digo que é uma etapa crucial? Porque essa etapa é uma etapa eliminatória, né? Muita gente subjuga, qual é o grande problema? Não é só eu me inscrever e apresentar os documentos? Sim, basicamente sim. Porém, o candidato ele tem que ter bastante atenção, porque essa etapa da inscrição, ela requer uma gama de documentos que precisam ser anexados, né? E precisam ser enviados juntos. Se o candidato esquecer algum desses documentos que são imprescindíveis, não terá a inscrição homologada, já será eliminado do processo seletivo. Então, por isso que eu chamo uma grande atenção da inscrição. Então, tem que, no ato da saída do edital, eu recomendo que todos os alunos, eles imprimam o edital, né? E vão, com o auxílio de um marcador, por exemplo, marcando, né, riscando todos os documentos que já estão anexados no envelope, por exemplo, para não ter aquela desculpa de esquecer um documento. Porque, geralmente, esse processo seletivo ocorre, às vezes, uma vez por ano. Então, você perdeu o processo seletivo, de fato, não chegar nem a participar das demais etapas por conta de esquecer um único documento, então, isso não é justo, né? Então, mas que documentos são esses, né? São uma gama de documentos. Cópias de RG e CPF, título de eleitor, comprovante de quitação eleitoral, né? De serviço militar, comprovante de residência, comprovante de extrato bancário, porque dentro desse processo seletivo, se você for conseguir passar para as demais etapas, você pode concorrer a bolsas. Então, por isso que eles pedem comprovante do extrato bancário, porque caso você seja contemplado com uma bolsa, né, todos os seus dados já vão ser, já estão ali presentes na inscrição e você já não vai ter tanto problema assim, né, para receber a bolsa. E eles pedem, né, até a última edição, que o candidato ele tenha conta do Banco do Brasil. Então, já é uma dica para quem não tem conta do Banco do Brasil, é uma das contas que eles pedem, comprovante de extrato bancário do Banco do Brasil. Então, fora esses itens de documentação pessoal, também eles exigem no ato da documentação a impressão do currículo Lattes, juntamente com todos os documentos comprobatórios do currículo Lattes. Que documentos são esses? Os certificados que você participou de congressos de nível nacional, internacional, ou então de nível local, simpósios. Se você publicou artigos, você vai ter que imprimir esses artigos. Se você participou de cursos de curta duração, cursos de extensão, eles vão requisitar o certificado. Se você participou de projetos de iniciação científica, também vai ser requerido de você esse certificado para comprovar isso no currículo Lattes. Então, todos os documentos comprobatórios do currículo Lattes. Além disso, também no ato da inscrição, você já tem que enviar também o seu projeto de mestrado ou de doutorado. Então, vocês percebem o tanto de documentação que você precisa no ato da inscrição. Por isso que você tem que ficar bastante atento. Então, depois do processo da inscrição, se você fez tudo direitinho, sua inscrição vai ser homologada, né? Então, você vai participar para a próxima etapa. Você vai aguardar a prova escrita, né? Essa prova escrita, ela também tem um caráter eliminatório. Ela vale de 0 a 10 pontos, né? Sendo que o candidato ele tem que alcançar uma nota maior ou igual a 7 para continuar no processo seletivo.
Os demais que tiraram a nota menor do que isso, eles vão ser eliminados do processo. Então, a grande pergunta que me fazem, Aline, como é essa prova? Essa prova ela é totalmente dissertativa, ela é totalmente escrita? Sim, ela é totalmente escrita. Então, mas não existe nenhuma questão de marcar? Sim, eles podem sim, né, colocar a questão de marcar. Porém, por mais que a questão seja de marcar, eles sempre requisitam que você, por exemplo, se você marcou a letra B numa questão, pois eles querem que você justifique por que marcou a letra B e por que não marcou as demais alternativas. Então, é uma prova que ele gosta de testar a percepção do aluno, a desenvoltura do aluno no ato de escrever. Então, não é uma prova muito difícil, não. Se você conseguir fazer uma boa preparação, você não vai sentir tanta dificuldade para realizar a prova. Eu já falei que vale de 0 a 10 pontos nessa prova. Outra pergunta que me faz, quantas questões tem nessa prova? Isso é sempre uma surpresa, né? Por exemplo, na época, quando eu comecei a fazer o meu processo seletivo, né? Quando eu fiz o processo seletivo do PPG Farm, eram 18 questões. E na hora a banca decidiu para a gente escolher 10 questões entre as 18, onde cada questão valeria um ponto. Outras edições, os professores fizeram apenas 5 questões, onde cada questão valia 2 pontos, né? E assim totalizando 10 pontos. Então, eles variam, então sempre é uma surpresa, mas, de fato, o aluno já tem que estar preparado que ele vai fazer uma prova onde ele vai ter que escrever, certo? Outra etapa do processo seletivo, a proficiência em língua estrangeira, né? Onde, para mestrado, nessa proficiência em leitura em língua estrangeira para mestrado, é exigido que você tenha pelo menos a proficiência no inglês, e para quem vai concorrer à vaga de doutorado, tem que ter a proficiência, além do inglês, em uma segunda língua estrangeira, que pode ser o espanhol ou o francês. Essa proficiência em língua estrangeira é aceita qualquer uma? Não, você tem que olhar nos termos da edital. Por quê? Até a edição passada, eles aceitavam proficiências advindas de instituições públicas, né? Por exemplo, a própria UFP oferta, né, provas de proficiência para você estar realizando, inclusive nesse período agora de transição de agosto para setembro, geralmente sempre surge um edital para os alunos estarem concorrendo, né, fazendo o processo seletivo para conseguir, né, essa certificação. Lembrando, a UESP também emite esses certificados. E por que eu faço essa ressalva? Porque o edital tem algumas fontes emissoras de certificado, privadas também, né? Que, inclusive públicas, que a UFP não aceita. Então, você tem que ver lá nos termos do edital de qual instituição é que eles aceitam esse certificado de proficiência em língua estrangeira. Também ressalto que esses certificados, por exemplo, liberados tanto pela UFP quanto pela UESP, né, se até então no presente momento, né, se não houve alteração, eles só valem por 5 anos. Então, se, por exemplo, você conseguiu fazer sua proficiência, tem essa certificação, por exemplo, do ano de 2016, esse ano já não vale mais, porque já se passaram 5 anos. Então, você tem que sempre estar tentando renovar e ver se está em dias ou não. Aí a grande pergunta, no ato da inscrição já tem que estar com esse certificado de proficiência? Não. Até o último edital, você não precisaria, no ato da inscrição, já entregar esse certificado de proficiência, né, em língua estrangeira. Mas ele ressaltava que no ato da matrícula, né, geralmente o processo seletivo ocorre entre novembro ou outubro, né, e eles ressaltam que no ato da matrícula, se você passar, que ocorre lá pelo mês de fevereiro do próximo ano, você tem que apresentar esse certificado de proficiência em língua estrangeira. Assim como aquelas pessoas que ainda estavam concluindo o curso de graduação, que no ato da inscrição apresentaram uma declaração de que estavam concluindo a sua graduação, no ato na matrícula, também em fevereiro, eles têm que apresentar o diploma de graduação, porque do contrário, eles perdem a vaga. Então, tem que ficar atento nessa questão da proficiência. A outra etapa, né, depois da prova escrita, se o aluno conseguiu atingir a quantidade de pontos necessária, né, maior ou igual a 7, ele vai para a avaliação da entrevista e do questionamento da banca a respeito do projeto de mestrado e ou doutorado, né? Então, nessa entrevista, basicamente, a banca ela vai lhe perguntar sobre alguns
alguns pontos da sua própria vida pessoal, pontos da sua vida acadêmica, para traçar já um perfil do aluno, né? Bem como também vão fazer questionamentos a respeito do seu projeto de mestrado. Por que você escolheu esse projeto? Em que metodologias você se baseou para realizar esse projeto? Então, por isso, eu chamo a atenção de que esse projeto de mestrado ele tem que ser bem trabalhado. Então, você não pode fazer um projeto de qualquer jeito, porque o professor, ele quer ver se o aluno conhece, né? Quais são as etapas do delineamento de um projeto experimental, quais são os perpassos científicos que o aluno tem que percorrer para fazer um projeto científico, né? Se o aluno tem noção de se ele vai trabalhar com in vivo, se ele tem noção de que vai ter que entrar num comitê de ética para conseguir realizar seu experimento. Então, isso são pontos chaves, cruciais, que o professor, né, o orientador, ele vai analisar no seu projeto, se você sabe argumentar, se você sabe exatamente fazer um delineamento experimental. E ressalto que, para o doutorado, né, eles mudam um pouco nessa questão da entrevista, porque quem vai prestar o processo seletivo para o nível de doutorado, além de ser questionado, né, sobre seu projeto de mestrado, ele também vai ter que apresentar, defender oralmente o seu projeto. Então, o aluno que vai para a entrevista, né, no ato da entrevista, ele já tem que estar com o seu slide pronto, porque ele sabe que vai ter que defender o seu projeto de doutorado, né? Então, de forma oral. Então, ele vai ter que produzir slides, geralmente são uma apresentação de 20 minutos. Então, essa etapa também da entrevista geralmente é de 0 a 10 pontos, né? Que onde o professor, né, os membros da banca, geralmente são 3, eles vão estar lhe avaliando, né? Quanto à sua postura de arguição, seus conhecimentos no seu projeto de mestrado e ou doutorado. Então, após essa etapa, tem a etapa da análise do seu currículo Lattes, né? Do seu currículo. Então, onde essa etapa ela não é eliminatória, né? Ela só vem a somar com pontos para depois definir em que vaga você vai ficar. Então, nesse curricular vai ser avaliado toda a sua produção acadêmica, né? Se você participou de congressos, de simpósios, de nível nacional, internacional, local, se você participou de cursos de extensão, de iniciação científica, se publicou artigos ou não. E uma coisa legal que eu acho do PPG-FAM é que, diferente de outros programas, ele até o momento ele não exige que o aluno tenha publicação em artigo científico. Então, é um programa que ele é acolhedor justamente para pessoas, por exemplo, para candidatos que estão saindo da graduação que ainda não conseguiram publicar nenhum artigo, né? Às vezes, dependendo da correria da graduação, às vezes não conseguiu publicar um artigo. Então, é um programa de pós-graduação que ele não faz essa exigência, diferente de outros programas que já é o ponto de partida, né? Tem que ter alguma publicação, pelo menos, numa revista de nível B4. Então, o PPG-FAM, até o momento, ele ainda não fez essa exigência. Então, quais são a quantidade de vagas, né? Até o último edital, que foi ofertado em 2021, foram 12 vagas para mestrado e 8 vagas para doutorado. Então, uma quantidade de vagas considerável. Porém, eu ressalto que, às vezes, nem todas as vagas são preenchidas, né? Porque, às vezes, os alunos, né, que participam da seleção, eles não conseguem atingir aquela nota mínima na prova e, às vezes, ficam vagas remanescentes. E, por esse motivo, às vezes, são liberados mais um outro edital, por exemplo, lá no meio do ano, em junho, por exemplo, que é para justamente preencher essa quantidade de vagas que não foram ocupadas no primeiro processo seletivo. Então, quais são as linhas de pesquisa? Tanto para mestrado quanto para doutorado, tem 5 linhas de pesquisa, né? Nós temos a farmacologia da dor e inflamação para mestrado, da reprodução, de antimicrobianos, que inclusive foi minha linha de pesquisa quando eu adentrei no mestrado, do sistema cardiovascular e sistema digestório. Já para o doutorado, nós temos farmacologia também da dor e inflamação, a farmacologia endócrina, que aí você vai verificar a reação hormonal. Nós temos a linha de pesquisa de imunofarmacologia e toxicologia, que é a que eu estou participando no momento, né, do meu doutorado. Nós temos a farmacologia cardiovascular e renal e também do sistema digestório. Então, basicamente, são essas linhas de pesquisa, né, para o mestrado e para o doutorado, que o aluno vai ser indicado para realizar. Eu ressalto que, às vezes, o aluno, no ato da inscrição, né, ele vai fazer a inscrição direcionada para uma dessas linhas de pesquisa, mas nem sempre o aluno fica na linha de pesquisa que ele optou, porque isso vai depender da vaga em que o aluno ficar ocupar, né, na posição de vagas. Então, se, às vezes, ele se inscreve para farmacologia da dor e da inflamação, porém, ele não ficou num número de vagas considerável, né,
Por exemplo, ele não ficou em primeiro lugar, e aí ele, por exemplo, ficou em quinto lugar. Então, o primeiro lugar, que também pediu para dor e inflamação, né, foi requisitada para dor e inflamação, vai para ele. E o outro, ele vai ser remanejado nas outras linhas de pesquisa dos professores. Aline, sempre tem 12 vagas para mestrado e 8 vagas para doutorado? Nem sempre. Por quê? Cada professor, às vezes, libera 2 vagas para orientação. Porém, como a gente passou por esse período de pandemia, muitos alunos ainda não conseguiram defender os seus projetos, né? E os professores, eles ainda não liberaram vagas suficientes para um professor que tinha 2 vagas, né, ofertadas. Talvez ele oferte só uma, porque ainda está em pendência com um dos alunos dele, então para ele não ficar orientando muito o aluno, sendo que ainda não terminaram os outros que estavam sob sua orientação. Então, é uma coisa que você não posso afirmar com certeza se nessa edição vão ser 12 vagas para mestrado e se vão ser 8 vagas para doutorado, né? Como é que funciona o programa, né? A estrutura e funcionamento do programa, né? O mestrado quanto o doutorado, eles têm disciplinas e créditos obrigatórios a serem cumpridos, certo? Uma grande pergunta que me fazem: quem trabalha pode fazer o mestrado ou doutorado? Pode sim, pode fazer. Porém, ele tem que ter noção das suas obrigações. Por exemplo, um aluno que é bolsista, né, ele tem que cumprir com até 12 horas diárias de dedicação exclusiva para o programa, porque ele recebe uma bolsa por isso, né, ele está sendo pago por isso. Mas o aluno que trabalha, ele tem que fornecer ao menos, né, até 6 horas disponíveis para o programa durante o dia. Então todos os dias o aluno tem que estar indo para a universidade, todo dia ele tem que estar nos laboratórios? Nem sempre, porque existem às vezes acordos com o próprio orientador, né, porque não é só você de mestrando, às vezes, que está utilizando o laboratório. No laboratório, às vezes, tem você como mestrando ou doutorando, tem alunos de iniciação científica, tem monitores da própria graduação que também trabalham no laboratório e nem sempre você consegue realizar seus experimentos, né? No cronograma que você colocou, você tem que dividir o laboratório com os colegas. Então, é possível sim você articular trabalhar, né, e continuar fazendo o programa de pós-graduação. É totalmente viável. É só uma questão de você organizar o seu tempo, né, e de conversar com o orientador. Geralmente, no primeiro ano, o aluno se dedica mais às disciplinas para serem pagas logo, né, todos os créditos, e no segundo ano, o aluno realmente passa a viver intensivamente nos laboratórios, né, que é para poder dar tempo de executar os experimentos, escrever e produzir sua tese, sua dissertação. Não se tem uma data limite, né, para que ocorra a qualificação, né? Muita gente pergunta o que é a qualificação. A qualificação, ela é como se fosse uma prévia da sua defesa. Então, você já está com todos os seus resultados prontos, escritos, discutidos, e aí fazem uma espécie de ensaio da sua defesa, né? Então, o orientador verifica seu trabalho, né, envia para a banca com uma semana de antecedência, ao menos, né, no mínimo, e depois você vai apresentar, defender realmente seu projeto, né, sua tese ou a sua dissertação, e aí é nesse momento em que o pessoal da banca avalia todos os pontos negativos e positivos do seu trabalho, para que quando você venha, de fato, realizar a sua defesa, você já tenha sanado todos esses problemas e que seja totalmente com sucesso, né, a sua defesa, né, sem ter muita coisa para mexer mais no trabalho. E lembrando que a defesa ela só pode ocorrer após o aluno ter submetido o manuscrito num periódico de, no mínimo, Qualis B2. Então, não necessariamente é preciso que esse periódico, que esse artigo que você tem enviado para a revista, ele seja aceito para publicação, mas você tem que ter, ao menos, sido submetido. Após submeter na revista, ela libera uma espécie de certificado que você submeteu na revista, né, e que está aguardando avaliação. Então, esse certificado é que é enviado para a coordenação do curso e ela autoriza, de fato, a sua defesa. Qual a duração do mestrado e do doutorado? O mestrado ele tem uma duração de 2 anos e o de doutorado tem uma duração de 4 anos, mas os dois podem ser prorrogados por igual período, né? O mestrado pode ser prorrogado por mais 2 e o doutorado por mais 4 anos. Se passar desse tempo e o aluno não conseguir terminar o curso, né? De fato, ele é retirado do programa, né? Como chamam, o aluno é jubilado do programa. Em relação à bolsa, né? Muita gente pergunta, e a bolsa? É fácil conseguir a bolsa no programa no PPG Farm? Então, a gente sabe que a CAPES, ela tem sofrido vários cortes orçamentários, né? E que ela não tem vindo tantas bolsas como vinham em anos atrás para a CAPES. Então,
o aluno ele tem que tentar se esforçar o máximo possível para ficar entre os 3 primeiros colocados, que geralmente está vindo uma bolsa para cada programa de pós-graduação ou até 2 bolsas CAPES. Então, se você ficar entre esses 3 primeiros colocados, aumenta suas chances de você vir a ter uma bolsa CAPES, né? Grande vantagem da CAPES, que até o 5º dia útil do mês tá lá o dinheiro na conta, né? Diferente de outras bolsas. Mas aí, se eu não conseguir bolsa CAPES, eu posso conseguir outras bolsas? Pode sim. Todo ano são liberados alguns editais, como os próprios editais do Estado, né, de bolsas de graduação, como nós temos a FAPEP, né, aqui no caso do Piauí, nós temos a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, a FAPEP, que ela também libera várias bolsas, tanto de mestrado como de doutorado. Então, você pode entrar na fila para tentar concorrer a uma dessas bolsas. E também existem as bolsas para quem deseja realizar suas pesquisas, uma parte aqui no Brasil e outra parte fora, né, nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, que são os mestrados e doutorados sanduíche, né? Você entra, né, olha esse edital, né, vê quais são os termos de seleção, se inscreve e tenta concorrer a uma bolsa, né? Nisso você vai para um país diferente, né, um outro país, e você vai receber uma bolsa, né, com custo de vida, com hospedagem paga, né, para você realizar seus experimentos lá. E assim, a grande pergunta que faz, né, vale a pena eu fazer um mestrado? Vale a pena eu fazer um doutorado? Para quê? Do que é que vai me servir eu fazer um mestrado e um doutorado, né? Então, eu elenquei aqui alguns pontos principais, né? Um desses pontos principais é o capital intelectual. Eu acredito que ninguém que fez um mestrado ou um doutorado sério, né, vai sair do programa dizendo que não aprendeu nada, que os mesmos que continuam no mesmo nível de conhecimento de quando entrou, porque a gente realmente nessa área é bombardeado por artigos científicos, são exigidas diversos tipos de leitura, não somente na área das nossas pesquisas, né, da nossa tese que a gente está produzindo, ou da nossa dissertação. Então, é uma gama de conhecimentos que é infindável, né, de esses conhecimentos. Então, com certeza, o seu nível intelectual, o seu nível de conhecimentos não vai ser o mesmo de forma alguma do que você entrou. Se você fez um mestrado ou um doutorado sério, com certeza eu lhe garanto que não vai ser, o seu conhecimento ele vai aumentar potencialmente. Outro ponto, o mestrado quanto o doutorado tem sido exigente para aprovação de cursos, de vários cursos na área de docência, né? Então, vocês podem até perceber nesses concursos para a área de docente, né? Quem quer ser professor, que a grande maioria dos cursos exige não mais que o professor tenha pelo menos especialização. Agora, o nível de exigência é que o professor tenha no mínimo mestrado. E outras áreas já estão exigindo até que o professor tenha pós-doc. Então, vocês estão vendo o nível de exigência que cada vez mais os concursos públicos, principalmente para quem quer ser professor de nível superior, né, tanto em instituição pública quanto privada, eles estão exigindo um nível bem elevado já de conhecimento, né, uma boa formação desses profissionais. Outro ponto que eu posso citar aqui para vocês, né, é o aumento de pontos na titulação e, consequentemente, o aumento do êxito em aprovações de concursos. Então, consideravelmente, eu acho que você já deve ter ouvido essa máxima, né, de que, às vezes, uma vaga de um concurso público não é daquele que mais estudou, que conseguiu ficar, por exemplo, que conseguiu tirar a maior nota da prova. Às vezes, essa vaga é daquele que tirou uma nota, infelizmente, às vezes, ou felizmente, né, pode ser daquele que estudou, tirou uma nota mediana na prova, mas que tem um currículo altíssimo, né? Que tem um mestrado, que tem um doutorado, que tem uma residência, e aí ele vai lá para cima. Então, e às vezes, mas ele vai para cima da vaga, que seria daquele que tirou uma nota na prova. E isso você tem que refletir, que às vezes tem muitos concursos que só apenas tem uma vaga. Então, se ele conseguiu ir para cima na vaga de quem tirou a nota superior na prova, né? Então, a vaga é dele, porque essa era uma vaga. Então, olha o peso que tem o mestrado e o doutorado, né? Sem falar que essas titulações, né, elas podem consideravelmente aumentar os salários, né? Por exemplo, eu vou vamos citar aqui na minha área da enfermagem, né? Existem, por exemplo, os enfermeiros que trabalham no hospital universitário, né? Enfermeiros especialistas. Não vou falar que ao certo quanto é o salário, mas digamos que, por exemplo, eles estejam ganhando ao torno de R$6.000. Enfermeiros especialistas, né, lá no hospital universitário, no HU. Se ele tiver um mestrado, o salário dele pode subir, por exemplo, para 10 mil, para doutorado, para 15 mil reais. Então, você vê um salto, né, quântico, que essas titulações, eles podem estar influenciando massivamente
na renda financeira, né, de quem tem, né, essa titulação. Então, isso são alguns pontos, né, alguns dos vários pontos de benefícios que você tem quando você opta em ingressar num programa de pós-graduação de mestrado ou de doutorado. Então, esse foi uma pequena síntese que eu quis trazer para vocês sobre o programa de pós-graduação em farmacologia, né, o PPG Farm da UFP, para vocês terem uma noção de todas essas etapas que passam por um processo seletivo. Não é um processo seletivo impossível de passar, muito pelo contrário. Então, para quem gosta de área experimental, quem gosta de pesquisa em vivo, in vitro, ou que tem curiosidade, que tem o desejo de aprender, porque tem muitas pessoas que nunca fizeram trabalhos experimentais e que elas conseguem passar na prova do programa e se apaixonam quando começam a fazer os experimentos, começam a vivenciar a rotina do laboratório. Então, isso que eu quis trazer para vocês terem uma noção do que é que se faz nesse mestrado de farmacologia, nesse doutorado em farmacologia. Então, é um ponto que eu chamo para vocês a atenção de que, quando eu fui fazer esse processo, né, seletivo, né, eu fiz, já quando eu estava saindo da graduação, né, e eu sempre tive na minha cabeça, eu disse, é um processo seletivo que é um pouco complicado de ser realizado, né, de conseguir passar de primeira, né, todo mundo almeja quando vai fazer um processo seletivo, mas eu sempre estava comigo, que por mais que eu não conseguisse passar, pelo menos eu ia ter a vivência, né, eu ia saber como eram as etapas desse processo seletivo. Então, é impossível conseguir sozinho? Não, claro que não. Mas quando você tem um auxílio, quando você tem uma ajuda de alguém que já passou por essas mesmas etapas, né, que já vivenciou isso, que já sabe quais são os caminhos, os atalhos, para ele não precisar percorrer o caminho todo sozinho, né? Uma forma de conseguir isso com mais facilidade, né? De alguém que já vivenciou isso, esse processo ele se torna mais fácil, ele não precisa ser tão doloroso quando você enfrenta o processo sozinho, né? Por isso, muita gente fala, Aline, mas o edital vai ser liberado agora e já em setembro, né? A previsão de ser liberado em setembro, provavelmente as provas são em outubro, novembro. Talvez o meu currículo é muito ruim, eu não tenho muitas publicações, durante a graduação eu não aproveitei direito, eu não participei de congresso, eu não publiquei em capítulos de livro, eu não aumentei a minha produção acadêmica, eu acho que eu não vou conseguir. Então, isso é uma coisa que eu digo que você não deve pensar por esse caminho. Você tem que procurar justamente pessoas que são especialistas no assunto, como aqui no caso, eu venho citar para vocês, porque realmente é um time de profissionais bastante competentes, é o time da Especializa Saúde. Então, você pode procurar Especializa para eles ingressarem, né? Para eles analisarem o seu perfil, ver o que você tem de produção acadêmica, o que é que você pode conseguir nesse tempo, né, da liberação do edital até, de fato, as provas acontecerem, que geralmente é uns 2 meses, né, ou pode ser até 3 meses depois da liberação do edital, depende do tempo que eles vão liberar. Então, nesse curto espaço de tempo, que às vezes o participante acha que tem pouco tempo para realizar alguma coisa, com as pessoas certas, né, que já sabem o trilhar do caminho, você pode conseguir melhorar substancialmente o seu currículo, né? Até porque a Especializa Saúde, ela tem vários parcerias, né, que podem estar ali ajudando a como publicar capítulos de livro, como você produzir resumos, revisões narrativas, para você melhorar esse currículo nesse curto espaço de tempo, o máximo que você puder, né? Então, para isso, eu vou chamar aqui a atenção para vocês, né, sem compromisso, que nós temos na Especializa Saúde, né, se vocês quiserem saber mais ainda sobre essas mentorias, né, que a Especializa tem ofertado, né, vocês podem estar entrando em contato, né, aqui nós temos os contatos abaixo, aqui como vocês estão observando. Nós temos a mentoria, né, Marco 01, né, que nessa mentoria vocês vão preencher, quem tem interesse, né, para concorrer a essa mentoria Marco 01, vocês vão preencher um formulário, né, como já deve ter até sido colocado aí no chat para vocês, para poder ser analisado o perfil de vocês tentarem conseguirem participar desse sorteio. Nessa mentoria Marco 01, que é o primeiro encontro, né, vai ser feita a definição do foco, né, definição do programa, qual é o programa que você realmente deseja ingressar, a definição do nível de preparação, né, vai ser analisado o currículo do candidato, quais são os objetivos, se o candidato já tem seus objetivos traçados, se ele sabe o que é que realmente tem que fazer ou não, e vai ser realizado um passo a passo da sua preparação, né. A mentoria básica, né,
vai ser de 2 a 3 encontros, né? Onde vai ser analisado o currículo, vai ser feita análise do edital e o plano de metas personalizados, né, para cada participante, né, que deseja ingressar, né, no mestrado, no doutorado, e o nível avançado, né, que são o acompanhamento de 6 meses, né, que vai ter a mentoria para publicação, mentorias limitadas, vai ter um clube de mentorandos, né, e uma revisão por pares, né, baseada, claro, em qual programa de pós-graduação que o candidato deseja, não somente no PPG Farm, como eu estava aqui apresentando para vocês. E o grande foco, né, uma grande oportunidade que eu tenho para mostrar, para divulgar para vocês, é a mentoria avançada, né? O que é que tem de bônus nessa mentoria avançada, né? O que é que vale a pena optar por uma mentoria avançada, né? Essa mentoria ela vai ter como foco, né, na construção do projeto, ela vai lhe ajudar, os mentores vão lhe ajudar no passo a passo como fazer um bom projeto, um bom delineamento experimental, um bom rigor científico, metodológico, né? Vai ser mentoria de preparação para a prova, né? Vai ajudar a preparar o candidato para o nível das questões que ele vai se deparar na hora de realizar a prova. Essas mentorias vão ser também de preparação para a entrevista, né? Esse candidato ele vai ser preparado para enfrentar as possíveis perguntas que a banca vai realizar no momento da entrevista. Lembrando que a entrevista, como eu havia falado, ela tem, pelo menos do PPG Farm, ela tem caráter eliminatório, assim como a do PPG Farm e outros programas também. Então, como o candidato tem que se portar no momento da entrevista também é crucial, porque ele pode ser eliminado no ato da entrevista. O outro bônus, né, o bônus que também vai ser ofertado nessa mentoria, né, a análise do currículo do candidato, correção do projeto, curso de revisão narrativa, que automaticamente vocês já vão ganhar quem realizar a mentoria, quem optar pela mentoria avançada, né, e um checklist para inscrição, para justamente ajudar o candidato a não ser eliminado logo na primeira etapa, né, que eu havia chamado a atenção para vocês, que é a etapa da inscrição e a documentação que deve ser enviada, para não esquecer nenhum documento e não correr o risco de ter a sua inscrição não homologada e você ser eliminado. Outro bônus, né, vai ter uma simulação da entrevista, né, vai ser simulado todo aquele ambiente de entrevista, né, todas as possíveis perguntas que serão feitas para o candidato, vai ser realizado com essa simulação. O candidato também vai ganhar um guia com o método da aprovação, né, o acesso a grupos de trabalhos, além com descontos com os parceiros que fazem parte da Especializa. Certo, gente? Então, no mais, eu quero agradecer aqui, né, o convite da Especializa. Eu quero agradecer o convite da Especializa Saúde, né, por ter me permitido, né, compartilhar um pouco da minha vivência com o PPG Farm, com a minha realização tanto do mestrado quanto do doutorado. E eu espero aí que vocês tenham sucesso, sejam quais forem os planos que vocês definirem aí para a vida acadêmica, a vida profissional de vocês. No mais, é isso. Eu que agradeço.